Saúdo os irmãos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Com muita alegria, queridos irmãos, mais uma vez aqui estamos, neste estudo de lição de escola sabatina. Que tudo que aqui venha a ser dito e seja aprendido, seja para a honra e glória do Senhor. Saudade dos meus irmãos, há uma semana não gravo, mas com a graça de Deus estamos aqui para mais uma vez mergulharmos e entendermos um pouco mais dessas maravilhosas lições de escola sabatina. Querido irmão, desde já seja bem-vindo e que a presença do Santo Espírito esteja sobre nós. E com a certeza disso, convido-vos, irmãos, para que neste momento possamos aí falar com o nosso Deus. Então, onde quer que você esteja, querido irmão, incline o seu rosto e vamos em oração meditar ao Senhor. Pai Santo que habita nas mansões celestiais, neste momento, Senhor, estamos aqui gratos por mais uma vez poder estar estudando a Tua Palavra. Abençoa, Senhor, a minha pessoa, a cada um dos internautas que vão aqui nos privilegiar com Sua presença, como também, ó Pai, os nossos irmãos que participarão dessa lição. Que esse estudo seja para a Tua honra e Tua glória. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, queridos irmãos, estamos aptos a mais esse estudo, depois de pedir a direção do Senhor. E hoje, irmão, a lição que vamos estudar é a lição de número 9, para o sábado 28 de agosto de 2021, que tem como título A Origem da Monarquia. Irmãos, a gente deve entender esse assunto e entender qual era o propósito de Deus. Por que hoje existem reinos? Por que existiu monarquias? Por que existiu presidentes? É um caso que a gente deve analisar de acordo à luz da palavra de Deus. E como a gente sabe hoje que há muita corrupção e muita bandidagem, e há muitas pessoas sendo escravos pelas essas formas de governarem, vamos entender qual era a vontade de Deus, se era assim que Ele queria. E que esse estudo, meus irmãos, possamos trazer essa luz e esse conhecimento para estarmos aptos sempre a estudar a palavra do Senhor. Amém? Venha comigo. A introdução diz assim: Tinha o Senhor, mediante os seus profetas, predito que Israel seria governado por um rei. Mas não se segue que essa forma de governo fosse a melhor para eles, ou de acordo com a sua vontade. Ele permitiu que o povo seguisse sua própria escolha, porque se recusaram a ser guiados por seu conselho. Oséias declara que Deus lhes deu um rei em sua ira. Oséias 3:11. Quando os homens preferiram seguir o seu próprio caminho, sem buscar o conselho de Deus, ou em oposição à sua vontade revelada. Muitas vezes, ele satisfaz seus desejos, a fim de que, por meio da amarga experiência que se segue, possam ser levados a compenetrar-se de sua loucura e arrepender-se de seu pecado. Ó, orgulhosa é a sabedoria humana! Demonstrar-se-ão um guia perigoso. Aquilo que o coração deseja, contrário à vontade de Deus, verificar-se-á no fim, que é uma maldição em vez de bênção. Irmãos, essa introdução já vem nos dando um panorama do que aconteceu, do que era a vontade de Deus. E ver, irmãos, podemos analisar desde dessa meditação qual era a vontade do Senhor, se Ele queria que o povo fosse governado dessa maneira. Mas a gente já viu, irmãos, que o homem, por muitas vezes, quer experimentar algo novo, quer experimentar o que o mundo oferece. Deus, Ele dá a oportunidade para que você tome a sua própria escolha. Deus nunca quis um poder monocrático, uma monarquia, mas Ele sempre quis uma teocracia. Mas o homem, pela sua obstinada vontade, suas obstinadas ambições, quisessem esse tipo de governo. E a gente vai ver, irmãos, o que foi que sucedeu. Na verdade, a gente sabe o que é que sucedeu com isso. O que passou pelo povo não querer fazer o quê? A vontade do Senhor. Vamos nessa lição aprender mais e entender qual era a vontade de Deus desde os primórdios.
Vamos lá então ao primeiro subtítulo dessa lição que diz assim: a escolha do povo. E a primeira pergunta diz dessa maneira: o que os israelitas propuseram a Gideão? Consentiu com a sua proposta? Ou o que revela a sua solicitação e a resposta de Gideão? Queridos irmãos, para nos ajudar com essa resposta, eu quero convidar aí o nosso pastor Wesley Gomes, ali de Espanha, que vai colaborar conosco nessa oportunidade. Pastor Wesley, é contigo. Olá, queridos irmãos, um prazer estar com vocês, participando do estudo dessa lição. Muito obrigado, irmão Wilton, pelo convite a mim feito. É um prazer sempre poder colaborar com o estudo da lição da Escola Sabatina. Que Deus possa seguir abençoando a cada um e a todos, abençoando o departamento de multimédia, irmão Wilton, com esse importante programa semanal de estudo da lição da Escola Sabatina. Oxalá que todos nós possamos sempre estar aí compartilhando esse material que é produzido pelo Departamento de Multimédia da Associação Brasileira. A nossa lição de hoje ela é muito interessante, já que ela nos leva diretamente ao início da monarquia ali no povo de Israel. Nós terminamos a lição da semana passada falando um pouco sobre teocracia e a forma como o povo era dirigido por Deus diretamente, a forma em que Deus tratava de falar diretamente com o povo e direcionar o povo, utilizando desde logo alguns instrumentos para isso. E nós agora damos um salto do momento em que o povo estava sendo orientado por Deus, organizado por Deus, preparado por Deus para poder entrar a Canaã. E chegamos justamente na época dos juízes, onde nós vemos que o povo já estava estabelecido. Cada tribo já tinha a sua porção de terra destinada, como foi distribuído ali por Josué. Então, é interessante notar que durante esse período o povo ele praticamente se acomodou, ficou tranquilo com sua condição, pensando que já havia realmente, ou já era suficiente ter a porção de terra que lhe havia sido designada. E isso fez com que os inimigos começassem a atacar o povo de Israel. Entre eles, os filisteus, estavam os moabitas, entre outros, que atacavam de maneira, vamos dizer assim, esporádica e em distintas posições onde estava o povo de Deus. E Deus então levantava os juízes para poder combater a estes inimigos. Praticamente os juízes eles foram líderes militares, apesar que também julgavam as suas tribos e outras tribos vizinhas. Mas é interessante que nós entramos em um momento onde o povo já tinha o pensamento de querer estabelecer um rei, de desligar-se de Deus. O povo praticamente já não queria ter a Deus como o seu governante, eles queriam colocar alguém. E é justamente onde entra aqui Gideão. Gideão, juiz que foi chamado por Deus para libertar o povo, nós bem conhecemos a história, que ele saiu em combate com apenas 300 guerreiros, utilizou uma estratégia que foi dada pelo mesmo Deus, a estratégia que deu certo e funcionou, e ele conseguiu então derrotar os inimigos do povo de Israel. Talvez não na totalidade, mas parte da nação estava sendo atacada por eles. E após a vitória, correu por todo Israel e também nas nações vizinhas o nome de Gideão e a maneira com que ele conseguiu derrotar os inimigos. E novamente as nações passaram a ter um temor, ou um certo temor, medo de Israel. E é justamente que aqui passa uma proposta que é feita a Gideão pelos seus, pelo feito que havia ele realizado juntamente com outros homens. Então propõe a Gideão que ele fosse agora rei em Israel.
E não somente isso, que a descendência dele, o filho e o neto também, fosse dessa linhagem real. Aqui praticamente o que acontece é que o povo estava querendo, como eu disse, abrir mão de Deus como rei e colocar a Gideão ali como no lugar de Deus. Mas Gideão entendia bem toda a situação. Gideão, ele teve o discernimento correto para dar uma resposta às pessoas que queriam colocar ele como rei, fazer da descendência dele a descendência real. E Gideão entendeu que essa proposta ela violava os princípios da teocracia, ou seja, violava os princípios do governo que existia até então, onde Deus era o líder máximo. Categoricamente, Gideão disse não posso fazer isso. Como é que eu vou ocupar o lugar que pertence a Deus? Se vocês me colocam como rei, então eu estarei ocupando o lugar de Deus, violando os princípios da teocracia. Então aqui ele rechaça de maneira rotunda o que havia sido proposto a ele, dizendo não. O único rei que nós temos é o nosso Deus. E aqui ele demonstra a sua fidelidade a Deus, aqui ele demonstra o seu discernimento, aqui demonstra quais eram os desejos que haviam no coração de Gideão, e ele realmente, como menciona a nota, declara: não serei senhor sobre vós, nem meu filho será senhor sobre vós, porque o Senhor Jeová, ele é o vosso Senhor. Então nós vemos aí Gideão atuando desta maneira, mostrando então qual era o verdadeiro significado da teocracia. O fato de que o povo deveria entender que quem estava acima ou dirigindo o povo era o próprio Deus. Gideão percebeu isso na batalha que teve há pouco com os inimigos, onde ele venceu justamente porque Deus foi quem estabeleceu a estratégia que ele deveria seguir. De tal maneira, irmãos, que nós também devemos ter algo sempre em mente e reconhecer constantemente. Que Deus ainda é quem governa todo o mundo. O profeta Daniel fala que é ele que coloca reis e tira reis. Ainda que exista democracia, monarquia e não sei o que, parlamentarismo e tantas outras formas de governo, no entanto, o Senhor do universo continua sendo Deus, ainda que os homens rejeitem isto, rejeitem esta ideia, pensando que eles, homens, estão no poder. Mas nada acontece neste mundo sem que Deus o permita ou sem que seja a vontade de Deus. Assim que nós também possamos ser fiéis assim e ter o discernimento que teve Gideão e reconhecer sempre a soberania de Deus no seu povo e, sobretudo, também em nossas vidas. Que Deus possa te abençoar. Forte abraço a todos vocês. Muito obrigado, pastor Wesley, pela tua participação aqui conosco. Nós ficamos muito felizes. O pastor, mesmo estando longe, se faz presente aqui conosco, participando mais e mais aí de nossos trabalhos. Que Deus te abençoe em todo o teu ministério aí na Europa e que possa ser mais e mais almas conquistadas à presença do nosso Senhor. Que Deus te abençoe, querido. E aqui, meus irmãos, a gente já viu essa belíssima resposta do pastor Wesley, deixando bem claro o que foi que aconteceu. O povo ali dizia: domina sobre nós, falando a Gideão, né? Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Olha, meus irmãos, aí Gideão, por ter feito um belo trabalho, o que é que o povo agora pedia? Que Gideão governasse eles durante todo o seu povo. Não só Gideão, mas os filhos de Gideão e assim sucessivamente. Quem pediu isso? O próprio povo. Eles esqueceram, irmãos, que Gideão, ele foi vitorioso ali não pela força de Gideão, mas sim pelo poder de Deus. Irmãos, é isso que muitas vezes a gente esquece. A gente às vezes deixa de dar honra e glória ao nosso Criador para dar honras e glórias à criatura. E isso, meus irmãos, não é da vontade do Senhor. E o que revela a sua solicitação e a resposta de Gideão? Olha, irmãos,
pelo outro lado, o que o povo queria e a resposta de Gideão. E Gideão disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. E aqui diz o que revela a sua solicitação e a resposta de Gideão, né? A resposta de Gideão é que ele sabia que o próprio Deus estava governando o seu povo. Queridos irmãos, abrimos os nossos olhos. Deus, ele quer nos governar. Deus, ele tinha o seu jeito de governar o seu povo, mas os homens, o que é que queriam? Sempre o homem com essa necessidade de adorar um Deus visível, de adorar um Deus ao que pudesse tocar, ao que pudesse ver, sem entender, sem buscar, sem anelar mais e mais a presença de um ser tão grande que não podemos descrever. E o homem tem essa sede, essa fama, e é por isso que por muitos e muitos tempos os homens vêm adorando estátuas, vêm adorando aí seres que veio à terra e aí que se dizem ser o próprio Deus. Infelizmente o homem vive assim. E aqui, meus irmãos, a gente sabe que essa não foi a vontade de Deus, mas sim a vontade do homem que já se manifestava para que se tivesse um homem para que os governasse. Vamos buscar mais conhecimento sobre esse assunto. Vamos aí na segunda pergunta dessa lição que diz assim: ao contrário de Gideão, o que fez Abimeleque arbitrariamente e pela força? Como acabou a vida desse usurpador depois de reinar Israel por 3 anos? Naquele momento, que ideia tinha o povo sobre a monarquia? Queridos irmãos, para nos ajudar com essa resposta, eu quero convidar agora a nossa irmã Natália Bazan, que vai colaborar conosco respondendo essa resposta. Irmã Natália, seja bem-vinda. Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos. Nós vamos dar sequência aqui com a pergunta de número 2, que fala sobre o filho de Gideão, que teve uma postura totalmente oposta à do seu pai. E nós vamos falar sobre Abimeleque. Quem foi Abimeleque? Como eu já disse, Abimeleque era filho de Gideão. Gideão, ele tinha várias esposas e também tinha concubinas. E com uma concubina, ele teve um filho que foi Abimeleque. Bom, nós sabemos, como vimos na primeira pergunta, que Gideão, ele era a favor da teocracia, que Deus governasse o povo. Porém, Abimeleque, um homem muito ganancioso, muito invejoso, tomou uma posição totalmente oposta do pai. Então, o que ele fez? Ele foi até a cidade de Siquém, onde ali morava os familiares de sua mãe, e ele foi e conversou com seus irmãos, que ele tinha 70 irmãos, que era filho de Gideão, e ali ele convenceu seus irmãos para estarem a favor dele, para que ele pudesse reinar sobre o povo. E acontece que os irmãos ficaram a favor dele, só que ele, por ser um homem muito ambicioso e invejoso, fez mal para seus irmãos. Ele se juntou com alguns homens de Siquém e matou os seus irmãos. Só que, por sorte, o irmão caçula conseguiu fugir e se manteve em vida. Então, como nós podemos ver que Abimeleque foi totalmente o oposto de Gideão. E que lição nós podemos tomar isso hoje em dia? Irmãos, nós temos que buscar muita sabedoria de Deus para que a nossa igreja seja governada, seja reinada pelo nosso Deus de Israel. Que o Espírito Santo possa capacitar os nossos líderes, que nós possamos nos unir em oração para que a liderança que possa vir sobre a nossa igreja sejam homens inspirados e instruídos por Deus. Nós não devemos querer pessoas na liderança por favoritismo, por amizade ou porque achamos melhor aquela pessoa. Não, nós devemos pedir a orientação de Deus. Existem homens como Gideão, que é a favor que Deus governe o povo. E também existem homens dentro da nossa igreja, também como Abimeleque, um homem invejoso, um homem ambicioso, que foi capaz de matar seus próprios irmãos. E além disso, ele fez outras más coisas, como ele juntou mais de 1000 homens e colocou fogo dentro de uma torre e matou todos esses homens.
E ele, olha só como que foi o fim dele, né? Então, ele foi uma cidade próxima a Siquém e ele quis fazer a mesma coisa. Porém, uma mulher usada por Deus foi lá e pegou a tampa de um moinho que era bem pesada e lançou sobre a sua cabeça. E ele pediu imediatamente para que não ficasse na história que ele foi morto por uma mulher, que isso era muito vergonhoso naquela época, que o soldado que estava com ele lhe metesse no peito uma espada, para que ficasse na história que ele foi morto por um soldado. Só que isso não aconteceu, na verdade. A morte dele foi uma morte vergonhosa, porque morreu através de uma mulher. Então, tudo que acontece nessa terra, aqui mesmo se paga. Aqui mesmo Deus faz a justiça. Nós não podemos fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Então, que nós possamos ter ali o exemplo de que nosso povo deve ser governado por Deus. Devemos pedir a direção de Deus para que possam haver homens instruídos por Deus, para que possamos levar a mensagem ao mundo que tanto está precisando e que possamos deixar de lado o favoritismo, a amizade, o carinho e sim buscar homens fervorosos como Gideão, homens que querem ver a segunda vinda de Cristo ser proclamada neste mundo. Eu quero agradecer a oportunidade ao irmão Wilton e que Deus possa abençoar a todos os irmãos e vamos dar continuidade então às próximas perguntas. Muito obrigado, irmã Natália, pela tua presença aqui conosco, por estar colaborando mais uma vez aqui, que o Espírito de Deus possa te abençoar mais e mais, minha irmã. Aqui, meus irmãos, a gente vê aí com atenção, né, a resposta que deu a nossa irmã Natália, cheia de detalhes, cheia de conhecimento, a qual podemos aí abrir agora a nossa mente e buscar mais esses conhecimentos para nós, que é de suma importância. Ao contrário, então, agora de Gideão, Abimeleque, aí, um dos 70 filhos aí de Gideão, o que foi que ele fez? Agora, arbitrariamente e pela força. A irmã Natália deixou isso bem claro. E esse Abimeleque acabou fazendo coisas terríveis, principalmente contra a sua família, principalmente contra seus irmãos, unicamente para fazer o quê? Para ser um usurpador. Para ser um usurpador e querer governar Israel. E a gente viu aí, de acordo com a resposta da irmã, o que foi que aconteceu com ele. Assim como diz, como acabou a vida desse usurpador depois de reinar em Israel por 3 anos. Aí, depois do que aconteceu nessa cidade, uma mulher com uma roda aí, como se fala, né? Ela usou aqui, então chamou, porém uma mulher lançou um pedaço de uma roda ali, né? E jogou na cabeça desse rei. E esse rei partiu seu crânio e estava à beira da morte. E agora ele pede aí para que o seu próprio moço o enfiasse numa espada para não dizer que ele tinha sido morto por uma mulher. Mas não adiantou se esconder. Ele teve uma morte terrível, a qual ele merecia, pelos seus atos, pela sua usurpação, pelos seus grandes pecados. Pois quem semeia aqui também colherá. E nós devemos estar cientes do que acontece com aqueles que querem fazer isso. Meus irmãos, não podemos ter esse desejo. Não podemos ter o desejo de querer governar de acordo com o que bem queremos. A gente vai sabendo aí, irmãos, a gente vai vendo que mesmo antes de Deus escolher um rei, de tanto o povo pedir, Deus escolher um rei, esse usurpador aí se levanta para ser o rei de Israel e reina por 3 longos anos. Aqui diz na notinha, se os israelitas tivessem mantido uma percepção clara do bem e do mal, eles não teriam tido esse desejo de ter uma monarquia reinando sobre eles. Mas, infelizmente, eles teriam, aqui diz mais, eles teriam visto a falácia do raciocínio de Abimeleque e a injustiça de suas reivindicações. Eles deveriam ter percebido isso. Mas por que não fizeram isso? Porque não tiveram a percepção clara da presença de Deus e da vontade do Senhor sobre os seus filhos. Meus irmãos, temos muito a aprender. A palavra do Senhor está deixando isso bem claro para nós.
e que nós possamos ter o desejo de estar aprendendo mais e mais sobre a palavra do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. E agora, meus irmãos, vamos ao segundo subtítulo dessa lição, que diz dessa maneira: razões por trás do desejo de um rei. E a terceira pergunta diz assim: que pedido os anciãos de Israel fizeram a Samuel um dia? O que eles mostraram sobre sua compreensão e apreciação do governo desejado por Deus para seu povo? Vamos aí, irmãos, a essa terceira pergunta. E para isso eu quero convidar o nosso irmão Josemar Silva, ali de Ribeirão Pires, que vai colaborar conosco. Irmão Josemar, seja bem-vindo. Graça e a paz, nosso bom Deus, seja com cada um de vós. Agradeço a oportunidade de participar convosco mais uma vez nos estudos das nossas lições e vamos falar um pouquinho sobre a terceira pergunta, cujo subtítulo é Razões por trás do desejo de um rei. E a pergunta de terceira, ela se divide em duas partes. Diz: que pedido os anciões de Israel fizeram a Samuel um dia? E o que eles mostraram sobre sua compreensão e apreciação do governo desejado por Deus para o seu povo? Lembrando que o modelo de governança do povo de Israel era a teocracia. Somente Deus era o governante do povo. E assim foi durante muitos anos. Só que chegou um momento que o povo, eles, digamos, se rebelaram quando pediu a Samuel que constituísse um rei para eles. Vamos ver o que diz o texto bíblico de 1 Samuel 8:1, de 4 a 5. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Então nós vemos aqui que o povo de Israel, embora separado como um povo santo, nação escolhida, queriam agora ter um rei como as outras nações. Quais nações? Aquelas que Deus pediu que o povo destruísse lá atrás, assim que estivesse estabelecido na Canaã. Deus diz que eles deviam destruir esses povos, não se aparentar a eles e não se envolver-se com eles. Mas o que o povo fez? Acabou se misturando com esses povos, acabou ali fazendo alianças com eles e agora esse povo se viu de laço para Israel. Então eles queriam agora copiar os demais nações, tendo também o quê? Um rei. E a notinha, ela é bem esclarecedora porque ela fala assim, ó: o desejo não satisfeito de poder mundano e de ostentação é tão difícil de sanar hoje como era nos dias de Samuel. Os cristãos procuram edificar como os mundanos edificam, vestir como vestem os mundanos. Na imitação dos costumes daqueles que adoram apenas os seus deuses desse século. As instruções da palavra de Deus, os conselhos e reprovações de seus servos e até mesmo as advertências enviadas diretamente do trono parecem destituídas de poder para subjugar esta ambição indigna. Então nós vemos aí que muitas vezes as pessoas querem edificar como o mundo edifica, querem se vestir como o mundo também se veste e acabam se assemelhando ao mundo. Nós também somos um povo separado. Não devemos estar imitando o mundo, não devemos estar elegendo também muitas vezes presidentes, governadores e assim por diante para nos representar. Deus deve ser nosso representante. Não devemos copiar como Israel copiou ali e isso serviu de laço para eles. Qual foi o fim disso? Se afastaram totalmente de Deus. Então que Deus ele nos ajude para que possamos ser um povo que tem um único Deus verdadeiro, elegido, assim que o aceitamos como nosso Salvador. Que Deus abençoe a cada um de vós. Esse é o meu desejo em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Josemar, pela tua presença aqui conosco, diretor de jovens da Associação Brasileira. Que Deus te abençoe mais e mais e que possa aí estar fazendo com que esses jovens estejam mais e mais animados na palavra do Senhor, nas suas dinâmicas, em todas as coisas. Saudações aí aos nossos irmãos e a toda a tua família. Que Deus te abençoe. E aqui, meus irmãos, a gente viu qual foi o pedido,
dos anciãos que fizeram a Samuel um dia. E eles disseram: constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem feito as outras nações. Olha, irmãos, qual foi o desejo daqueles anciãos? Eles queriam que alguém o julgasse como o quê? Como o mundo o fazia. Eles deixam de fazer a vontade de Deus para fazer como o mundo estava fazendo. Isso sim é uma pena, irmãos. Isso sim é uma tragédia para aqueles que são governados por Deus, agora querer olhar pelos erros que os homens cometem para assim o fazer. Que não venhamos pensar dessa maneira, queridos irmãos. Olha o que diz um pouco mais dessa nota. O desejo não satisfeito de poder mundano e de ostentação é tão difícil de sanar hoje como era nos dias de Samuel. Os cristãos procuram edificar como os mundanos edificam. Isso aconteceu no passado. Isso acontece hoje, principalmente quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus para andar em seus caminhos, para olhar o quê? Como está vivendo os nossos irmãos, como eles estão servindo ao Senhor, deixando de olhar para a cabeça que é Cristo. Irmãos, olhemos não para pastores, não para irmãos da igreja que falharam ou cometeram algo, mas que possamos ter o desejo de olhar unicamente para a vontade de Cristo Jesus, o que Ele pede de nós. Os nossos irmãos no passado cometeram esse grave erro. Que nós, meus irmãos, possamos nos pedir a direção do Espírito Santo para não continuar cometendo esses mesmos erros, porque é isso que precisamos, principalmente no dia em que vivemos. Amém? Agora vamos à quarta pergunta dessa lição, que a mesma diz assim: como Samuel se sentiu ao ouvir esse pedido? O que o Senhor lhe comunicou? A quem estavam rejeitando realmente fazendo tal pedido? Irmãos, para nos ajudar com essa resposta, vamos ali agora ao Suriname, com a nossa irmã Daura Vasconcelos, que vai colaborar conosco. Irmã Daura, é contigo. Mais uma vez estamos aqui, alegres por mais essa oportunidade, feliz, e a paz do Senhor para todos os nossos irmãos e aí que estão participando também, e que seja sempre a vontade do Senhor em nossa vida. A pergunta que me coube para responder é a quarta pergunta, já descrita pelo nosso irmão, e vemos aqui claramente, descrita já em Samuel, 1 Samuel 8, 6 e 8, diz assim: porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei para que nos julgue. Isso foi o povo de Israel, E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que eu os tirei do Egito. Até o dia de hoje, a mim me deixaram, e outros deuses serviram. Então, irmãos, está bem claro aqui, Samuel ficou muito triste, sendo um líder, um juiz do povo, e agora sendo, interrogado para que pudesse ele arranjar um novo rei para ele, E o povo de Israel, olhando para outras nações, desejaram também ter um outro rei. Mas, nessa época, Deus sempre esteve ao lado do povo, mas eles fizeram uma escolha muito difícil e que vai render muitas dores para o povo de Israel, como já sabemos disso. Irmãos, hoje para nós um pouco, não é diferente. Nós precisamos, através de Deus, a vontade de Deus, fazermos boas escolhas, Deus tem deixado para nós o seu governo. Ele nunca deixou de governar, mesmo que haja os reis, que foram os monarcas,
mas sempre a vontade de Deus prevalece. E o amor de Deus sempre incondicional, né? Ou seja, nunca deixou o povo enganado. O que foi que ele fez? Fala assim: ei Samuel, vai lá, né? Ouve o que o povo quer. Eles querem o rei? Então bom, vão ter o rei, né? Samuel ficou triste, poxa, mesmo ganhando a luta contra os filisteus, ganharam, né? Retornaram todo aquele poder, aquelas riquezas que os filisteus tinham tirado do povo de Israel, voltaram tudo para eles, né? Foram escravos no Egito, mas Deus os libertou e mesmo assim nunca reconheceram, né? Então hoje, irmãos, nós vemos que a boa escolha está na vontade de Deus. A boa escolha está em nós olharmos, sermos obedientes à lei do Senhor. Porque a lei dos homens, ela é falha, mas a lei do Senhor, não. Então, sejamos santos como o Senhor é, né? Não sejamos nós, mas Cristo que vive em nós. Já assim já dizia o apóstolo Paulo. Hoje, muitas das vezes, líderes, né, que nos orientam na palavra do Senhor, na verdade, na sã doutrina, tem sido acometido, às vezes, por preconceitos, né, e pessoas têm julgado sem causa, como foi assim julgado, né, Samuel por causa dos seus filhos. Mas nós somos sábios, porque o Senhor dá-nos sabedoria. Vamos orar, vamos interceder aos nossos líderes, para que isso não venha a acontecer entre nós. E quando acontecer, que possamos ser hábeis em Cristo Jesus, na nossa fé, na nossa determinação e obediência, em sabermos enxergar que estamos errados, e assim possamos nos consertar através de Cristo Jesus e a unidade do Senhor que possa reinar entre nós. Obrigado, irmãos, pela rica oportunidade. Que o Senhor nos abençoe. Um abraço, irmão Wilton, e a todos os nossos irmãos que estão compartilhando junto conosco. Um grande abraço, feliz sábado, né? E que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado, irmã Daura, pela tua presença aqui mais uma vez. Ficamos felizes com a tua participação, a qual a irmã dedicou um pouco do seu tempo para colaborar e assim a gente poder colaborar essas respostas com os nossos irmãos aí de todo o Brasil. Que Deus te abençoe, querida, e que mais e mais possamos estar aí unidos para fazermos a vontade de nosso Deus. Saudações a todos os nossos irmãos aí do Suriname, tá bom? Aqui, meus irmãos, a gente viu o que é que acontece, como se sentiu aí Samuel ao ouvir esse pedido. Aqui diz, né? Pareceu mal aos olhos de Samuel esse pedido do povo, a qual estava pedindo para que alguém o governasse no lugar de Deus. E aqui diz, a quem estavam rejeitando realmente fazendo esse tal pedido, irmãos? A quem eles estavam rejeitando? Estavam rejeitando a Samuel? Não. A pergunta deixa bem claro. Antes a mim me ter rejeitado para eu não reinar. Estavam rejeitando o próprio Deus. Essa é a realidade. Quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, para fazer as nossas próprias vontades, para sanar as necessidades humanas, estamos deixando de seguir a quem? O exemplo do Senhor. Examinar as Escrituras, queridos. Examinar as Escrituras, porque nelas temos a vida eterna. E muitas vezes, irmãos, não a fazemos. E por muitas vezes erramos e continuamos cometendo esses piores erros em nossas vidas. Mas que eu e você possa ter o desejo de não agir dessa maneira. Olha o que diz ainda um pouco dessa nota. Os não consagrados e amantes do mundo estão sempre prontos para criticar e condenar aqueles que têm defendido sem medo a Deus e a sua justiça. Isso é uma realidade que está acontecendo e vai acontecer mais e mais. E é por isso que nós, como servos do Deus Altíssimo, que busca seguir a palavra do Senhor, devemos aí, como portas-estandartes, levantar essa verdade e exaltar qual é a vontade de Deus, qual é a sua justiça e qual é o que nós devemos estar fazendo.
meus irmãos, temos oportunidade de aprender com essas maravilhosas lições. Agora, o que é que vamos fazer com esses ensinamentos? Vamos deixar entrar em um lado do ouvido e sair pelo outro? Não, meus irmãos. Peça a direção do Espírito Santo para que essas palavras possam vir aos nossos corações e assim possamos ser transformados de acordo com o desígnio do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos agora, queridos, a mais um subtítulo dessa lição, que diz assim: advertências contra a monarquia. Deus é maravilhoso e Ele nos dá advertência ao que iria acontecer. E a quinta pergunta diz assim: o que Samuel explicou claramente a eles para fazê-los entender a que essa mudança de governo levaria, incluindo muitas desvantagens que eles experimentariam ao rejeitar o governo de Deus em favor de uma monarquia terrestre. Nesse momento, vamos pedir aí uma opinião, a resposta, né? Um pouco mais de conhecimento do nosso irmão e missionário Leandro Paulo Aranda, que vai colaborar conosco nessa oportunidade. Irmão Leandro, é contigo. Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz de Deus seja com cada um de nós. Obrigado, irmão Wilton, pela linda oportunidade, mais uma vez, de poder participar neste interessante estudo de nossa lição de Escola Sabatina. E já respondendo à pergunta número 5, temos visto até aqui no decorrer do estudo como os anciãos de Israel se reuniram para fazer um pedido egoísta. Foram perante Samuel e falaram: constitui-nos um rei. Ao ouvir este pedido, Samuel, o sentimento de Samuel foi um sentimento de tristeza. Talvez ele ficou magoado porque ele sentiu que estavam rejeitando o seu governo, que estavam rejeitando a ele como o governador do povo judeu. Ele foi, orou, e Deus respondeu para ele, talvez acalmou o coração de Samuel e ele falou: fica tranquilo, Samuel, não te rejeitaram, não rejeitaram você, me rejeitaram a mim. Sim? E que podemos nós aprender desta linda história? Sim? Muitas vezes rejeitamos, talvez não com palavras diretas, rejeitamos a Deus, mas sim com nossa atitude, com nosso comportamento, sim, com nossos atos. Muitas vezes rejeitamos a Deus como o governador de nossa vida, rejeitamos esse governo teocrático de Deus. Deus quer estabelecer um governo teocrático em nossas vidas, e muitas vezes com nossos atos, muitas vezes com nossas ações, sim, rejeitamos diretamente a Deus. Sim? Tenhamos muito cuidado, queridos irmãos, o que estamos fazendo, como é a nossa vida, se realmente nossa vida reflete o caráter de Jesus, se quando as pessoas nos veem, conseguem olhar a Jesus através de nossa vida, através de nossos atos. Temos que refletir muito nisso. Sim? Que Deus nos ajude, que Deus possa trabalhar em nossa vida para que cada dia em nosso coração se estabeleça um governo teocrático e que Deus seja o governador de nossas vidas. Um grande abraço para todos e que Deus abençoe muito. Muito obrigado, irmão Leandro, pela tua participação aqui conosco. Que Deus te abençoe, querido, mais e mais, e que o teu ministério aí por São Paulo seja aí mais e mais abençoado, que você também possa ter o desejo em teu coração de trazer mais almas aos caminhos do Senhor. Que Deus te abençoe. E aqui, meus irmãos, a gente viu o comentário do irmão Leandro, as respostas que estamos estudando nesse momento. E aqui a gente vê, irmãos, o que Samuel explicou claramente, o que é que aconteceria, as advertências de Deus contra a monarquia para aquele povo. Mas aquele povo prestou atenção. Samuel deixou bem claro: ele tomará os vossos filhos. Quem tomar conta, né?
como governo, como rei naquele tempo. Tomará os vossos filhos e os empregará aos seus carros e com os seus cavaleiros para que corra adiante de seus carros. Ele porá por chefes de 1.000 e de 50 para que lavrem a sua lavoura. E diz mais, e façam a sua cega e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Ele tomará também as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor de vossas terras e das vossas vinhas. Mesmo, irmãos, o profeta falando o que aconteceria, o que foi que esse povo escolheu? Será que continuaram, irmãos, pedindo uma monarquia para os governar? O que aconteceu com esse povo? Será que o inimigo estava fazendo um trabalho tão grande assim que eles aceitariam a monarquia, mesmo sabendo de todas essas advertências? Sim, meus irmãos. Eles ainda continuam a fazer isso. Continuaram a fazer. A gente sabe, irmãos, o que a monarquia prega. Aqueles que estão no poder é só riqueza para si e muito pouco para o povo. O que o povo por muitas vezes recebe é as migalhas que vos sobram. Assim é na política hoje. O PIB brasileiro, por exemplo, é quase todo para pagar aqueles que não vivemos numa monarquia, mas sim uma democracia que elegemos homens para nos governarem, a qual todo o PIB do Brasil, na maioria das vezes, é todo para os vossos bolsos. E o povo recebe o quê? As migalhas que caem de suas mesas. Irmãos, por que vivemos nessa situação? Porque os nossos pais, os nossos patriarcas falharam e deixaram de pedir o reino de Deus para serem governados por homens. E a gente sabe, irmãos, e vive a situação a qual é. E a gente sabe, irmãos, que essa situação não é boa de maneira nenhuma. Meus irmãos, temos muito a aprender. Deus, ele, como disse a notinha, né? Deus, ele permite, o homem quer muitas vezes, e Deus permite para que ele possa se arrepender de seus erros, da sua orgulhosa sabedoria humana, ao demonstrar-se um guia perigoso. Meus irmãos, Deus, por muitos anos, tem dado para nós esse governo a qual nós mesmos escolhemos. E o que é que tu queres, irmãos? Queremos continuar com esse governo? Queremos continuar com esse tipo de povo que nos governa? Então, olhe, irmãos, e peça ao Senhor. E ore pela tua vida. Ore pela minha também, para que possamos estar firmes no Senhor e um dia voltarmos a viver na presença e na teocracia de Deus. Que a gente possa aceitar o único Deus como nosso Criador, como nosso governador, e assim Jesus como nosso Rei. Pensemos dessa maneira, para que assim as coisas possam ser muito diferentes. E louvamos a Deus, para que possamos estar lá na presença do Senhor. Amém? Vamos agora, queridos irmãos, à sexta pergunta dessa lição, que diz assim: os anciãos levaram a sério os perigos e desvantagens de uma monarquia e reconsideraram sua solicitação? Porque eles não estavam interessados em ouvir a voz do Senhor e aceitar sua administração. Para nos ajudar, queridos, nessa resposta, eu quero convidar aí a nossa irmã Débora, ali do Rio de Janeiro, que vai colaborar conosco nessa resposta. Irmã Débora, seja contigo. Saúde os amados irmãos, com a graça, com a paz e com o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já eu quero agradecer a oportunidade que me foi dada pelo nosso irmão Wilton, de poder estar compartilhando a pergunta de número 6, que diz: os anciões levaram a sério os perigos e desvantagens de uma monarquia e reconsideraram sua solicitação? Por que eles não estavam interessados em ouvir a voz do Senhor e aceitar a sua administração? Em 1 Samuel 8, 19 e 22, diz: porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não mais haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá adiante de nós, e fará as nossas guerras,
Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz e constitui-lhe rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um à sua cidade. Bem, irmãos, os anciões aqui, eles não estavam levando a sério, né? Nem tinham noção do perigo, porque eles não estavam compreendendo que eles eram um povo separado, eles eram um povo escolhido, um povo peculiar, um povo especial para fazer a diferença. Né? E começaram ali querer ser igual aos demais, igual às outras nações. Só que aqui na notinha diz assim: muitos insistem em que, unindo-se aos mundanos e conformando-se aos seus costumes, poderiam exercer uma influência mais forte sobre os ímpios. Mas todos os que adotam tal método de proceder separam-se desta maneira da fonte de sua força. Então aqui, irmãos, o povo estava rebelde. O povo estava criando métodos para continuar sem a direção de Deus. Mas Deus permitiu, né, que Samuel constituísse um rei, que nós sabemos, né, desse rei, e para guiar o povo. Então, muitas das vezes nós também queremos constituir alguns reis, né? E não demos ouvido ao que o Senhor quer para as nossas vidas, porque Deus separou um povo para fazer a diferença, e é o que Ele quer que nós façamos. Ser cristão é você andar na contramão do mundo, não andar conforme o mundo anda. Então, que nós possamos tirar dessa lição esse aprendizado, fazer a diferença, ser diferente, não ser melhor nem ser pior, mas ser diferente no Senhor, porque é isso que Ele quer de nós, que nós façamos a diferença, que nós somos um povo lavado e remido, escolhido por Deus. Então, que nós possamos fazer a diferença no mundo, brilharmos. Vamos brilhar para Jesus. Deus abençoe a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Débora, pela tua participação aqui conosco. Ficamos felizes mais uma vez por ter a irmã aqui colaborando conosco e representando os nossos irmãos do Rio de Janeiro, respondendo essas lições. Que Deus te abençoe mais e mais. E aqui, meus irmãos, a gente viu, né? Adiantou alguma coisa, as advertências, adiantou alguma coisa para que eles reconsiderassem aquela situação. Olha só, a irmã deixou bem claro. O povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. Era isso que eles queriam. Mesmo tendo as advertências, o povo, meus irmãos, obstinado, com coração unicamente a fazer a vontade de homens e decididos a vontade de não fazer a vontade de Deus, eles escolheram. E assim eles pediram. Porque eles não estavam interessados em ouvir a voz do Senhor e aceitar sua administração. Eles, porém, não tomando em consideração essa alta honra de servir a Deus e ser governado por Deus, desejaram avidamente imitar o exemplo dos gentios. E ainda anelo de conformar-se às práticas e costumes mundanos. Meus irmãos, que triste, que lamentável. Deus poderia estar governando todo o seu povo se nós, irmãos, fôssemos obedientes. Mas, infelizmente, o pecado domina sobre muitos. E muitos que se dizem aí querer fazer a vontade para o Senhor, às vezes não faz, e não faz coisa nenhuma. Mas que eu e você possa ter o desejo de ser governado pelo nosso próprio Deus. E oremos para isso, queridos. E aqui, meus irmãos, vamos chegando ao último subtítulo dessa lição.
E a última pergunta, que diz assim: a qual mandamento do Senhor Samuel obedeceu? A quem ungiu como o primeiro rei? Irmãos, eu vou responder essa resposta nessa oportunidade. Samuel, ele obedece aí à vontade do povo. E Deus, ele falou, vai, escolhe alguém. E Samuel saiu a escolher. Samuel obedece à vontade de Deus e vai buscar o quê? Um rei, para ungir um rei, para que pudesse guiar aí sobre esse povo que tanto pedia. E diz aqui, Samuel disse a Saul, dize ao moço que passe diante de nós. Passou. Porém, tu espera agora e te farei ouvir a palavra de Deus. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a sua cabeça. Beijou e disse, porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Aqui, meus irmãos, a gente vê o que Samuel acaba fazendo pelo desejo do homem. Não foi pela vontade de Deus. Deus permitiu, porque o homem queria isso em seu coração. Não queria ser governado pelo poder de Deus, mas sim pelo poder do homem. E assim, meus irmãos, a gente vê o que acontece. A gente vê o que aconteceu entre eles, por determinação do profeta. Lugar de honra foi dado a Saul. O profeta escolheu aí, primeiramente, como rei, escolhido aí, ungido por Deus, para que reinasse sobre Israel. E aí a gente já sabe a história. A gente vai entender mais e mais sobre a história, sobre o que foi que continuar acontecendo com líderes e mais líderes que vieram aí seguindo um após ao outro. Meus queridos irmãos, que eu e você possa ter o desejo em nossos corações de hoje pedir o Espírito Santo do Senhor para transformar-nos e que nós possamos estar aptos para estar nas mansões celestiais. Que Deus nos abençoe para isso. É o que eu peço para mim e cada um de vós. Amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai Santo que habita nas mansões celestiais, mais uma vez, Senhor, peço-te a tua direção para que esse estudo, Senhor, que teu Santo Espírito possa nos guiar nas verdades e que possamos ter o desejo de andar em teus retos caminhos. É o que eu te peço, não que seja merecedor, Pai, mas te peço o teu Santo Espírito sobre cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nos vemos até a próxima oportunidade. Que Deus te abençoe.